Anderson Júnior, ele vai ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações nesta manhã, nesta noite. Seria esta manhã, né? Não errei não, porque seria esta manhã, mas tivemos uma necessidade de inverter, né? Então eu preguei pela manhã e ele vai pregar agora à noite. Nós estivemos orando recentemente, né, pela saúde da avó da Camila, esposa do irmão Anderson, né, uma serva do Senhor, irmã Maria, 94 anos de idade, né, naquele processo de revezamento ali no hospital. Camila esteve assistindo ali a sua avó, mas aprove ao Senhor recolher a irmã Maria no dia de ontem, né, ontem pela manhã, e a irmã Maria, né, membro da Assembleia de Deus durante uma vida inteira, né, uma anciã de 94 anos que agora está com o Senhor, né? Então, foi sepultada no dia de hoje, Patinga, né? Aqui em Fabriciano, né? Foi sepultada aqui em Fabriciano hoje, no dia de hoje. Mas o irmão Anderson está aqui, né? Para ministrar a palavra do Senhor. Nas suas orações, lembre, né, dos familiares e da irmã Camila, né? Para que o Senhor leve conforto e alento ao coração de todos ali enlutados. Deus o abençoe, meu irmão. Fique à vontade. Louvado seja Deus. Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Boa noite para todos, boa noite você que nos assiste em casa. Que Deus, em Cristo Jesus, possa continuar nos abençoando com essa palavra que há de ser ministrada. Como eu gosto muito de dizer, a palavra não é minha, não foi eu quem escrevi a Bíblia, sou apenas um instrumento do Senhor para a honra e glória do nome dEle, é pela misericórdia dEle. Não somos melhores que ninguém, mas Deus nos chamou para essa grande tarefa, né? Essa deliciosa tarefa que é ministrar a palavra de Deus, estudar e ministrar a palavra de Deus. Ainda mais dentro dessa temática que muito alegra o meu coração, que é a família. Amo demais, irmãos, esse tema, sendo sincero com vocês, apesar das adversidades, apesar das dificuldades que nós participamos, nós enfrentamos, nós sabemos, pela palavra do Senhor, que a família é a prioridade de Deus. O projeto de Deus para a terra é o homem. E a terra foi feita para isso, né? Quando nós vamos analisar a Bíblia, nós vamos ver todo o trabalho de construção da terra, ou de reconstrução, né? Para aqueles que gostam de pensar assim, que analisam assim. Nós vamos ver que a terra foi toda reconstruída, toda construída nos seus mínimos detalhes, simplesmente para que no sexto dia o homem habitasse ali. Já repararam isso? Deus não colocou o homem na terra no primeiro dia. Deus não fez o homem no primeiro dia, quando a terra era sem forma e vazia. Ele primeiro fez a luz, fez as porções de terra, fez os mares, os rios, as fontes de águas, os animais, as aves, os peixes do mar. Preparou tudo para assim, no último dia de trabalho, ele poder colocar o homem e junto com a sua mulher formar uma família. Maravilhoso, irmãos, isso. Só que nós não somos os únicos que sabemos disso. O diabo também sabe que esse é o maior projeto de Deus. É o homem. E por isso que ele tenta nos atacar de toda maneira. Por isso que ele tenta nos destruir de todos os modos. Dentro dessa temática, eu quero convidar os irmãos a abrir o livro de Josué, no capítulo 24, versículo 14, para nós meditarmos naquilo que o Senhor quer falar conosco. E à medida que você for encontrando, se coloque de pé, por favor, para eu poder entender que todos nós encontramos, aqueles que puderem, é claro, tá? Josué, capítulo 24. À medida que você for encontrando, pode se colocar de pé, tá? Agradeço a Deus pelas orações, né? Pela avó da Camila, a avó Maria. Graças a Deus descansou no Senhor, nós louvamos a Deus por isso. Eu falo, irmãos, que a morte de um crente para nós é uma vitória. A morte de um crente para nós é uma festa. Salmo 116, versículo 15, vai falar que preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Deus tem isso como precioso, porque findou todo o sofrimento, findou toda a luta, o vestibular acabou. Ela adentrou agora na sala, ela adentrou no trono, na comunhão plena da eternidade com o Senhor Jesus. Ela venceu a morte, ela venceu o aguilhão da morte, agora vai passar a eternidade com o Senhor. Nós precisamos, irmãos, voltar a ter essa alegria no nosso coração, a voltar a ter esse pensamento, porque nós estamos mundanizando as nossas famílias, nós estamos perdendo a essência da palavra,
Nós estamos perdendo a visão do Evangelho. Jesus disse, eu vim para dar vida em abundância, mas ele falou que no mundo teríamos aflições. Então a vida em abundância é nesse mundo? Não. A vida em abundância na glória celestial, é onde ele prometeu que não haverá choro, não haverá ranger de dentes, nem dor, nem lágrima alguma, ou aleluias, cairá dos nossos olhos. Você pode glorificar a Deus por isso, irmãos? Essa é a alegria das nossas casas, essa é a alegria da nossa família, é a alegria dos nossos corações. E hoje nós vamos falar de alguns princípios, de algumas características, para nós aprendermos, nós instruirmos a nossa família a mantermos ela no centro da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é essa. A vontade de Deus é que nós nos salvemos. Né? Paulo vai falar isso a Timóteo. Timóteo, oremos para os reis, para os governantes. Né? Lá no versículo 4 ele vai falar, porque a vontade de Deus é que eles sejam salvos. Todos se salvem. 2 Pedro 3,9, porque essa é a vontade de Deus, a nossa salvação. Então, o desejo do Senhor é que nós sejamos salvos. Então, nós vamos trazer aqui algumas características para nós aplicarmos na nossa família, para juntos, irmãos, nós podemos passar a eternidade com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, né? Com a nossa prole, toda a nossa geração servindo ao Senhor até o fim. Amém? Versículo 14 diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, e que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir no 3? 1, 2, 3. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Pode sentar. Glórias a Deus. Irmãos, como eu disse, o diabo também sabe que o projeto de Deus é a família. E o desejo no coração dele é de destruir esse projeto. Por isso que nós estamos vendo tantos lares destruídos, casamentos desfeitos, divórcios, brigas, pais matando filhos, filhos matando pais, está uma bagunça. A humanidade está virada de cabeça para baixo. Essa é a realidade. Coisas que há 30 anos ou 40 anos atrás seria impossível de nós ouvirmos falar, nós estamos ouvindo nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque cada dia mais a família está afastando da vontade do Senhor. Está se afastando dos propósitos de Deus. E pasmem, mesmo estando dentro da igreja. Porque não é vir à igreja que me faz um servo de Deus. O que me faz um servo de Deus é viver a igreja na minha casa. É ser igreja com a minha igreja. Eu não sou igreja, mas junto com os irmãos, nós somos a igreja. Mas nós só vamos conseguir ser igreja daquela porta ali para fora, se nós colocarmos a palavra do Senhor em primeiro lugar e os seus princípios. Muitos princípios, irmãos, da palavra do Senhor estão sendo deixados de lado. Nós estamos perdendo a essência da palavra do Senhor. Nós estamos tratando como profano, como santo, aquilo que é profano. E aquilo que é profano nós estamos santificando. É essa a grande complexidade dos nossos dias hoje. Louvo a Deus, irmãos, quando eu vejo um casal como a irmã Débora, como o irmão Helder, vindo aqui na frente, na casa do Senhor, para consagrar os seus filhos diante do Senhor. Não tem nada mais lindo do que isso. Irmãos, não tem nada mais bem sucedido do que isso. Vou usar esse termo porque hoje o mundo quer colocar na nossa cabeça que ser bem sucedido é pagar uma faculdade cara para os nossos filhos, é formar em medicina, é andar de carro importado, é ter um bom emprego, uma boa roupa, uma boa vestimenta. Não, irmãos, isso não é sinônimo de ser bem sucedido. Isso é sinônimo de riqueza material. Ser bem sucedido é o que Josué está falando aqui. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aos olhos da Bíblia, isso é ser bem sucedido. Qualquer coisa fora disso é derrota, é fracasso. Talvez nós passamos dificuldades no relacionamento. Hoje já encontramos inclusive na posição de divorciado. Mas o que Deus está querendo fazer conosco hoje é trazer essa reflexão para nós mudarmos essa história daqui para frente. Nós mudarmos essa temática, mudarmos a forma de ver como Deus vê. Nós devemos ver como Deus vê, e não como o mundo vê a família.
Hoje é natural nós aceitarmos algumas condições e alguns comportamentos aí no mundo e achamos tudo normal. Não, irmãos, não podemos achar normal. Deus criou um macho e fêmea para procriar e os seus filhos, junto com os seus pais, servirem diante do Senhor. Essa era a preocupação de Josué. Por que ele estava preocupado com isso? Logo depois de atravessar o Jordão, logo depois de verem grandes milagres e conquistar Jericó no capítulo 6, já no capítulo 7 a coisa já começa a desandar. Acã toma do anátema, esconde aquela peça de idolatria no meio do povo de Israel, e o povo de Israel, caladinho. Aí de repente Josué vai batalhar contra Ai, a segunda cidade que ele estava pronto para poder conquistar, e envia 3.000 homens para poder lutar ali, e de repente volta 36 mortos, e o resto tudo abatido, cheio de olho roxo. Tomaram porrada para mais de metro. E falaram, Senhor, não deu certo dessa vez não, Josué. Quanto a Jericó, deu certo. Por que não deu certo agora? Primeiro, não consultaram a Deus. Chegaram chegando. Segundo, o pecado estava inserido no meio de Israel, e eles não poderiam andar 1 milímetro sequer, sem antes tirar aquela coisa, aquele anátema do meio deles. Então Josué entende, opa, tem um negócio errado, nós vamos corrigir isso. Aí, discorrendo o capítulo 7, nós vamos ver que Acã é encontrado, ele reconhece o seu pecado, é queimado vivo, na frente de todo mundo, fala assim, acabou, vamos andar de acordo com o que o Senhor está nos direcionando para andar. A preocupação de Josué era que o povo voltasse a ter o mesmo desejo no seu coração, igual tinha antigamente no Egito. E aqui a primeira coisa que eu quero falar, a preocupação de Josué era a perda da sensibilidade espiritual. Irmãos, não tem nada pior na vida de um homem, de uma mulher, de uma família, do que perder a sensibilidade espiritual. Existem várias coisas, irmãos, mas eu vou destacar só algumas aqui, senão eu vou ficar até amanhã de manhã. Apesar de que a vontade era essa mesmo, né? Mas a sensibilidade, irmãos, é algo terrível quando nós perdemos. É algo terrível quando nós começamos a achar tudo normal. Eu odeio quando alguém fala assim, não tem nada a ver. Irmãos, que frasezinha que me aperta, me amargura. Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver que está afastando as famílias da presença de Deus. Não tem nada a ver assistir uma pornografia disfarçada. Não tem nada a ver ouvir uma música secular. Está aqui na casa de Deus, está cantando essa casa, essa casa, toma a tua casa, vem fazer morar. Aí chega lá fora, está cantando, vai para o inferno com o seu amor. Aqui dentro quer cantar Fernandinho, aqui dentro quer cantar Ademar Campos, mas lá fora quer cantar Lucas Luco, quer cantar Marília Mendonça. Não dá, irmãos. Não dá para misturar o santo com o profano. Jesus, uma das preocupações de Jesus foi essa. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 20, a palavra de Deus vai dizer que ele, para poder demonstrar a insensibilidade de alguns lugares que ele passou, a Bíblia vai destacar assim, e falando dos lugares onde ele fez os seus maiores prodígios, Jesus começou a falar, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se lá em Tiro e em Sidom, olha, ele estava falando lá da Síria, se lá em Tiro e da Líbia, desculpa, se lá em Tiro e Sidom, eu tivesse feito os milagres que aqui eu fiz, para eles teriam se arrependido, mas vocês não se arrependeram. Só que para eles o julgamento vai ser mais leve, está escrito lá, irmãos, Mateus capítulo 11, versículo 20 em diante. Para eles a condenação, o julgamento, o fardo vai ser mais leve do que o que vai ser para vocês, que viram os meus milagres, que viram as maravilhas que eu fiz. Agora o que mais me dói, irmãos, é quando ele fala de Cafarnaum no versículo 23, ai de ti, Cafarnaum, pensas que até o céu foste levantada, mas até o inferno serás abatida. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que em ti foram feitos, eles teriam se arrependido. Mas por causa disso, o julgamento para vocês vai ser pior do que o de Sodoma, gente. Deus acabou com Sodoma no fogo. E era um lugar que tinha prostituição, um homossexualismo, um desvairado carnaval, igual o do Rio de Janeiro. Estava perdido, estava tudo perdido. E Jesus vai falar que lá em Cafarnaum, o julgamento para Cafarnaum vai ser pior do que para Sodoma, irmãos. Em Cafarnaum foi o lugar que Jesus mais fez milagres.
Foi o lugar que Jesus mais manifestou a sua glória. Mas as pessoas eram insensíveis. A insensibilidade, irmãos, nos afasta da vontade de Deus, quando ela deveria ser o centro da nossa família, quando ela deveria ser o propósito que une a nossa família, que mantém a nossa família de pé, que mantém os nossos filhos juntos, que mantém a nossa família caminhando na presença do Senhor. Levítico capítulo 10 tem uma história interessantíssima. História de Nadab e Abiú. Depois leiam Levítico capítulo 10 todo. Nadab e Abiú, eles ajudavam Arão, sumo sacerdote, nas organizações ali do culto. E uma das coisas que eles tinham que fazer era preparar um incensário, para que aquele incensário enchesse a frente ali do santíssimo lugar de fumaça, e o sumo sacerdote pudesse entrar na presença da arca, na presença do Senhor. Só que a Bíblia vai dizer que eles apresentaram um fogo estranho, uma fumaça estranha. Eles apresentaram diante do Senhor de qualquer maneira. Hoje a gente chama Jesus de você, se chamar um juiz de você, você sai preso do tribunal. Agora nós chamamos Jesus de você. Lá em casa pelo menos é assim, irmãos, é benção pai, benção mãe. Como é que o senhor está? Como é que a senhora está? Eu fico brincando aqui, se eu chamar meu pai de você, eu tenho que ir para o dentista no outro dia. Não vai sobrar dente. Cala a boca, menino. Mas é uma forma de respeito, irmãos. Nós não respeitamos mais os idosos. Eu cresci assim, meu pai sempre falava, idoso é senhor e senhora, em forma de respeito. Nós tratamos as pessoas agora de qualquer jeito, é você para lá, é você para cá, é filho gritando com pai, com mãe. A senhora não manda, você não manda em mim, que é assim, né? Eu faço o que eu quiser, tem 13 anos de idade. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não trazemos mais a palavra de Deus para dentro da nossa casa. Perdemos a sensibilidade, não oramos mais quando fazemos as refeições. Não oramos mais quando vamos dormir. Não oramos na presença dos nossos filhos. E quando oramos, passamos 4, 5 horas assistindo série Netflix, mas não oramos 10 minutos. Como a oração, como a pregação muda uma família. Como a palavra muda uma casa. Josué e a sua casa serviam o Senhor, porque Josué era fiel ao Senhor, e ele passava esse ensinamento para a sua família. Ele passava esse testemunho. Quer parar de ter problema com droga, com bebida? Dá o exemplo. Traz a palavra. Filho, senta aqui comigo. Vamos ouvir uma pregação aqui com o papai? Vamos ouvir uma pregação com a mamãe? Vamos ler vamos bater um papo aqui sobre a palavra do Senhor? Vamos ouvir um louvor? Nós precisamos, irmãos, voltar a ter a sensibilidade do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós precisamos voltar a clamar ao Senhor e dizer: Senhor, se eu não estou sentindo, eu quero sentir. Se eu não estou ouvindo, eu quero ouvir, como o pastor disse aqui. Ouça o que o Espírito tem para dizer à igreja. Nós precisamos voltar a ouvir, sabe ouvir o quê? Ouvir a palavra do Senhor. Parar de ficar ouvindo o pregador A, o pregador B, o psicólogo A, o psicólogo B. Não tenho nada contra isso, irmãos. Mas nós temos que buscar, o primeiro recurso tem que ser a palavra. Não tenho nada contra. Já fui muitas vezes frequentar psicólogo, pedir ajuda, psiquiatra, não tem problema nenhum com isso. Mas o problema é quando nós deixamos a palavra de Deus para buscar ajuda na medicina, somente nela e não na palavra. Esses dias uma reportagem dizendo que aumentou em 20% a venda de remédios para dormir, irmãos. As pessoas não dormem mais, sabe por quê? Porque não tem paz. E Jesus disse: eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. Precisamos parar de buscar a paz no mundo. Precisamos voltar a buscar a paz de Deus. Precisamos buscar a esperança dessa palavra aqui que fala: eu voltarei para buscar a minha igreja. Esperança que mantém vivo aquele desejo de falar assim: Jesus, se voltar hoje eu quero subir com o Senhor, eu estou pronto para subir com o Senhor, porque minha alegria não está no carro, na casa que eu conquisto, não. Minha alegria está na Nova Jerusalém, minha alegria está no céu, minha alegria está em passar a eternidade, em pisar em ruas de ouro. A nossa alegria tem que estar nisso, irmãos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, não é o reino da terra, não. Bênçãos materiais, saúde física, não é sinônimo, irmãos, de sensibilidade de vida com Deus, não. Um exemplo disso: a gente adoece, crente adoece. Tem crente morrendo de Covid. Morre, irmãos. Hoje morreu um crente, ontem morreu um outro crente, amigo nosso. Morre, sabe por quê?
Porque a nossa glória não está aqui, a nossa glória está nos céus com Jesus. A nossa alegria, a nossa esperança está em Deus. Então aí ele vai falar, agora pois, temei ao Senhor. Precisamos resgatar o temor ao Senhor. Precisamos resgatar. Tem pessoas que eu ouço dizer assim, mas tudo é espiritual. Tudo é espiritual. E quem fala isso é Paulo, irmãos. 1 Coríntios capítulo 2. Aquele que é da carne vai andar conforme a carne, mas aquele que é espiritual discerne as coisas do Espírito. Versículo 16 vai falar, porque nós temos a mente de Cristo. Se isso não é espiritual, irmão, mas nada não é. Nós precisamos voltar até a mente de Cristo. Precisamos voltar a buscar a mente de Cristo. Precisamos voltar às Escrituras e dizer, Senhor, eu quero ter a sua mente. Eu quero pensar nas coisas que vêm do alto, como Colossenses capítulo 3, né? Pensar nas coisas que vêm do alto. Preocupar com as coisas do alto. A sensibilidade dos céus. A sensibilidade dos céus. Olha só o que a oração do Pai Nosso diz. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. O centro da nossa família é a vontade de Deus. O centro da minha e da sua família é o temor do Senhor. O centro da minha e da sua família é o reino de Deus. Aleluias. Segunda coisa que ele vai falar aí, final do versículo 14. Servir ao Senhor. Servir ao Senhor. No versículo 15 ele vai falar assim, escolhei hoje a quem servais. Irmãos, isso aqui fala de obediência. A obediência é o princípio que precede as bênçãos de Deus. A obediência é o princípio que precede um relacionamento com Jesus. É o princípio que precede a intimidade. Porque, irmãos, falar que conhece a Deus é fácil, até o diabo conhece. É ou não é verdade? Tiago vai falar, temes a Deus, fazes bem. Porque até os demônios temem, só que eles estremecem. Eles conhecem e estremecem. Conheces a Deus? Fazes bem. Mas tem que temer, tem que servir, tem que ter intimidade, tem que ir mais a fundo. O cordeiro, irmãos, quando ele era imolado, uma das primeiras coisas que era retirada eram as entranhas. Sabe o que isso fala? Fala de intimidade, de participar daquilo que está dentro, que está no coração, que não está revelado para qualquer um. Sabe por quê? Eu entendo por quê que Jesus revelou para João o Apocalipse. Nós vamos ver no começo do ministério de Jesus, João estava lá. No meio do ministério de Jesus, João estava lá. Jesus sobe no monte e transfigura. Quem está lá? João. Jesus é perseguido. Quem está com ele no Getsêmani orando? João. Jesus é crucificado. Quem está diante dele? Crucificado? João. Todo mundo correu. João estava lá. Intimidade. Por isso que a Bíblia vai falar que ele era aquele a quem ama. Intimidade, irmãos. Precisamos ter mais intimidade com o Senhor, mas isso só vem com a obediência. Precisamos aprender a obedecer a Deus do que obedecer o que o mundo nos instrui. Nós somos muito mais suscetíveis a tomar decisões baseadas naquilo que a gente ouve ou vê na televisão ou na internet do que está na palavra do Senhor. As nossas opiniões, muitas das vezes, nós estamos vivendo a politização, irmãos. Direita, esquerda, meio, em cima, embaixo, atrás, na frente, está uma bagunça. Mas a maioria das pessoas, elas andam naquele que chama de efeito manada. Uma pessoa tem um pensamento, aí vai aquele monte junto, acha que tem o mesmo pensamento, não tem opinião própria. O servo de Deus, ele tem que ter opinião própria, ele tem que ter a palavra. Ele tem que se basear na palavra. E intimidade, irmãos. Como eu disse, vem com obediência. Nós vamos ver os discípulos. Jesus não chamou nenhum discípulo para servir. Jesus chamou o discípulo para andar. Venha após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Primeiro tem o venha. Primeiro eles tomaram a decisão de largar as redes. Tomaram a decisão de deixar para trás e obedecer. Jesus, para onde nós vamos? Ninguém perguntou para onde Jesus ia. Ninguém perguntou. É interessante isso, né? Ninguém perguntou o que Jesus ia fazer. O que isso significava? Ninguém perguntou. Pelo menos a Bíblia não relata. Eles de fé, por amor, eles largam tudo e vão atrás de Jesus. A obediência, irmãos, nos faz deixar tudo de lado para que Deus seja o principal. Hoje o emprego é mais importante,
Ah, estou cansado, não vou na escola bíblica dominical hoje não. Cheguei cansado ontem, trabalhei a semana inteira. Domingo é o único dia que eu posso acordar cedo. Eu falo, tá, irmãos? Eu falo, porque tem gente que não vem por causa disso. Ah, eu não vou no culto, porque eu estou muito cansado. Quinta-feira eu trabalhei até tarde. Irmãos, eu acordo 3 horas da manhã e vou dormir 11 horas da noite. Nem por isso eu deixo de vir na casa de Deus. Nem por isso eu deixo de servir o Senhor. Porque eu entendi que Deus é mais importante que o meu emprego. Deus é mais importante do que a minha própria vida. Se eu não colocar Jesus em primeiro lugar, se eu colocar o meu emprego, eu vou acordar, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou trabalhar. Não, a primeira coisa eu tenho que meditar na palavra, tirar alguns minutos aqui, fazer uma oração, refletir na palavra do Senhor. É por isso, irmãos, que estamos perdendo a sensibilidade. É por isso que tendemos a ser desobedientes. Porque queremos satisfazer as nossas necessidades primeiro, para depois fazer a vontade de Deus. Quando deveria ser o contrário. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. As nossas necessidades na oração do Pai Nosso aparecem lá no finalzinho. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Demora um pouquinho, está lá na metade para o final da oração já. Livra-nos de todos os males. Está no final. Começa Pai Nosso que está no céu, engrandecendo o nome do Senhor. Tu és o centro de todas as coisas. Tu estás acima de tudo e de todos. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Ou seja, eu quero participar daquilo que o Senhor participa. Isso aqui para mim é temporário. O que me importa é o que é eterno que está contigo. Por isso, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Ou seja, eu estou aqui, mas eu quero te servir. O que me importa é andar na tua presença. Precisamos, irmãos, resgatar a obediência à palavra. Obedecer. 1 Samuel, nós vamos ver, capítulo 4, a Bíblia vai falar assim, e disse Samuel para Israel. Samuel falou algo para Israel que não está na palavra, mas quando a gente lê o capítulo 4, a gente entende o que ele disse. Nós vamos ver que estava havendo uma guerra contra os filisteus. E de repente, o povo de Israel perde uma batalha contra os filisteus. E eles têm uma brilhante ideia, vamos trazer a Arca da Aliança para cá, para Siló, e aí nós vamos vencer essa guerra, né? Porque a Arca da Aliança é a presença de Deus, então nós vamos ganhar, né? Pensaram, mas pensaram errado. Porque a Arca de Deus, ela não deveria sair de onde ela estava, e se fosse sair, tinha todo um procedimento, tinha toda uma orientação, escrita lá no livro de Êxodo ainda, lá no livro de Levítico, toda orientação acerca das coisas sagradas do Senhor. Mas Hófni e Finéias correm, pegam a arca e saem correndo lá para Siló para a batalha. O que acontece? Porrada neles de novo. Perderam a guerra e morreu mais gente, voltaram para casa e o pior, voltaram de mãos abanando, porque a arca foi saqueada. E é interessante, irmãos, o finalzinho do capítulo 4 de 1 Samuel, porque o texto vai dizer assim, e chegou a mensagem para Eli, dizendo que os seus filhos, Hófni e Finéias, eram mortos. Reação de Eli? Zero. Sentado estava, sentado ele fica. Só que aí vai falar assim, porém a arca do Senhor foi saqueada. Ele cai da cadeira e diz, olha, foi-se embora a glória do Senhor. A presença de Deus foi embora e ali ele morre. Ele entendeu que ele estava desobedecendo. Ele entendeu que ele estava sendo insensível. Ele entendeu que não estava colocando o Senhor em primeiro lugar. Passava a mão na cabeça dos filhos que estavam profanando as coisas do Senhor, o templo do Senhor. Estava profanando as coisas sagradas de Deus. E ele só passando a mão na cabecinha dos filhinhos, os reizinhos, né? Que é o que está acontecendo muito hoje. Os filhos se tornaram reis. Tudo o que quer tem que dar. Certa vez, meus filhos falaram, seu pai, me dá um iPhone. Eu falei, primeiro que eu não tenho condição. Segundo, se eu tivesse, eu não daria. Porque vocês não têm idade para ter telefone celular. Vocês não vão ter. Eu tenho condição de dar um Nokia 3310, mas não vou dar também não. Sabe por quê? Porque vocês não estão na idade para isso. Aí certo dia, eu conversando com o João, falei assim, meu filho, deixa eu te fazer uma pergunta. Os seus amigos lá no colégio ficam vendo as coisas erradas aí no telefone? Ele, todos veem. E os pais sabem? Não, não sabem. Conselho para vocês, pais e mães que deram o telefone do celular para os filhos, dá uma olhadinha no WhatsApp do seu filho. Dá uma olhadinha no histórico do Google, lá você vai achar muita coisa. Muita coisa que a gente não pode falar aqui agora, mas vai achar muita coisa lá, que são os anátemas que estão escondidos dentro da sua casa e você não sabe. Estão escondidos dentro da nossa casa. Escondidinhos lá, você não está vendo. Mas é isso que está atrapalhando a vontade de Deus se cumprir na sua casa.
Coisas pequenas, irmãos. Meu pai, sábio demais, ele falava uma frase comigo que eu acho interessantíssima. Meu filho, não é o tubarão que te mata, são as sardinhas. Porque o tubarão você vê e sai correndo, no máximo você vai arrancar um pedaço da sua perna e te levar. Mas a sardinha vai lá te dar uma beliscada agora, te dá outra, na hora que você assusta, tem um cardume inteiro que te rodeou e você não consegue sair do lugar. E a morte é a única coisa que te espera. Aí acabou, aí não tem mais o que fazer. Irmãos, o diabo ele é sutil, ele destrói as famílias de forma sutil. As coisas vão entrando de pouco a pouco. Ninguém se afasta da presença do Senhor da noite para o dia. Família nenhuma cai da noite para o dia. Todos os casamentos que chegou ao divórcio que nós acompanhamos, todos, irmãos, todos nós detectamos a mesma coisa. Nada foi do dia para a noite. Tudo foi de pouco a pouco, foi sutil. Assim a palavra de Deus também, irmãos, ela tem que ser semeada na nossa vida todos os dias. Pouquinho aqui, pouquinho ali, pouquinho acolá. Saiu de casa, Senhor, me leva em paz. Voltou para casa, Senhor, obrigado porque eu voltei em paz. Senhor, abençoa os meus filhos. Vai lá, ora, essa semana nós estamos aí, campanha de oração pelos filhos. Vai lá e bota a mão na cabeça do seu filho e abençoa a vida dele, mesmo dormindo, Senhor. Te abençoa, abençoa o meu filho. Eu abençoo a minha filha. Eu abençoo a minha esposa, eu abençoo o meu esposo. Abençoa a sua casa. Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a minha vizinhança. De vez em quando hoje doido lá, irmãos. Chego na varanda, dou uns gritos lá. E Jesus, abençoa todo mundo aí. Abençoar, irmão. Sai na rua, Senhor, vai abençoando aí. Abençoa fulano, ciclano, abençoa Beltrano. Vai abençoando. Abençoando, irmãos, porque não adianta nós querermos ter tudo se nós não temos nada, que é o Senhor. O Senhor tem que ser o nosso tudo. O Senhor tem que ser a nossa primazia. Olha só, Jó, que frase interessantíssima no capítulo 19. Eu sei que o meu Redentor vive e que ao seu tempo ele me socorrerá. Irmãos, uma coisa que nós precisamos entender é que ser obediente a Deus não quer dizer que Deus vai fazer tudo que a gente quer. Vão haver situações de adversidade. Não estou aqui para poder pregar mentira igual muita gente está pregando aí, que é só bênção, só vitória. Não, irmão, tem luta. Vida com Jesus tem luta. Qual que é a diferença da luta com Jesus? É que a vitória é certa no nome de Jesus. Amém? A vitória é certa no nome de Jesus, mas que vai ter luta? Vai, irmãos. Vai ter luta. Vai ter provas. Vai ter adversidades. Mas o que é mais interessante é que ele fala, a partir do versículo 26 e 27 desse capítulo 19. Ele vai falar assim, olha, eu não vou contemplar com os olhos dos outros o Senhor, eu vou experimentar, eu vou ver com os meus próprios olhos. Sabe o que Jó está falando ali? Eu vou ter as minhas próprias experiências. Sabe por que as pessoas hoje não querem obedecer a Deus na integralidade da palavra, ou seja, plenamente, em todas as áreas da sua vida? Porque tem medo, tem receio das experiências que virão junto desse relacionamento. Irmãos, nós não precisamos ter medo. Hoje, se eu estou aqui de pé pregando essa palavra, é porque um dia o Senhor me permitiu passar por essas experiências. Assim como muitos que aqui estão, muitos que nos ouvem. As experiências, ela produz a esperança. A esperança na salvação. Por isso nós precisamos, irmãos, andar com o Senhor. Nós vamos obedecer ao Senhor. Para aí, no final, nós vamos falar agora da terceiro ponto, a terceira característica que eu quero falar aqui, que é da fidelidade. Quando nós somos sensíveis à presença do Senhor, quando nós somos obedientes, a consequência é que nós somos fiéis a Deus. E a fidelidade, ela sim, produz frutos tremendos, tremendos. Olha só a fidelidade de Noé. Que coisa interessante. Lá no capítulo 6 de Gênesis, nós vamos ver Deus falando que Noé achou graça aos seus olhos. Mas Noé sozinho não serviu ao Senhor. A Bíblia vai falar que Noé e toda a sua casa se juntaram para construir a arca. Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Irmãos, quando nós somos fiéis, quando nós entendemos a necessidade de sermos fiéis ao Senhor, toda a nossa casa, ela se propõe a participar daquilo que o Senhor quer, da vontade do Senhor. Quando nós somos fiéis a Deus, quando nós, principalmente para os homens aqui, os pais de família, quando nós somos fiéis ao Senhor, a nossa casa juntamente conosco vai ser fiel a
Deus. E o que mais interessante, eles largaram tudo de lado para focarem na construção da arca. Mas teve consequências maravilhosas, irmãos, dessa atitude de Noé e a sua família. A Bíblia vai dizer que só começou a chover quando a arca ficou pronta. Meu Deus, que coisa maravilhosa. A fidelidade daquela família moveu as mãos de Deus. Porque a chuva traria um grande dilúvio, todo mundo ia morrer. Só que Deus permitiu que eles terminassem a construção da arca, para que assim pudesse começar a chover. Olha só a fidelidade a Deus, as consequências maravilhosas. Deus os livrou da morte. O problema, irmãos, nós estamos muito acostumados a agradecer a Deus só quando as coisas boas acontecem. Eu conquistei o carro que eu tanto queria, conquistei o emprego que eu tanto queria, eu venci, comprei a casa que eu tanto queria. Nós só temos costume fazer isso, irmãos. Infelizmente, esse é o mal do nosso século. Certa vez estava num hotel lá no Rio e uma coisa me fez ficar pasmo. Uma igreja aí, não vou citar o nome, uma multidão, pessoas sendo curadas e no final do culto as pessoas dando testemunho. E aí, irmão, foi curado de quê? Eu não andava, Jesus agora me fez andar. Louvado seja Deus, a igreja toda, glória a Deus, aleluia. Aí você, eu tinha um câncer, Jesus me curou do câncer. Amém, glória a Deus, aleluia. A igreja toda em festa. Aí chegou uma senhorinha de idade, andando bem devagarzinho. Minha irmã, o que Jesus fez para você? Ela falou assim, Jesus me salvou. Irmãos, o que me deixou mais triste não foi isso. Foi o pastor perguntar para ela assim, mas foi só isso? Como se a salvação não fosse o suficiente. E é isso que o diabo está fazendo nas nossas famílias. Está fazendo com que a salvação seja algo insignificante. Irmãos, não tem nada melhor que Deus possa nos dar, senão a salvação. A Bíblia diz que Ele pagou um alto preço na cruz. Aleluia! Alto preço, não tem nada nessa terra que possa pagar o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Por isso nós devemos ser fiéis, por isso eu quero ser fiel. Eu e minha casa serviremos ao Senhor pelos grandes feitos que Ele fez, mas principalmente pela morte na cruz, por nos dar a vida, por nos dar a eternidade, por nos libertar da eternidade no inferno, para passar a eternidade de gozo e glória com Ele. Aleluia! Aleluia, você pode glorificar a Deus, irmãos? Dá um glória bem forte aí, irmão. Tem nada melhor do que isso, não. Se eu orar aqui para Jesus curar, não vai ser melhor do que isso, não, irmãos. Se eu orar aqui para Jesus te dar os 6 números da Mega Sena, não vai ser melhor do que isso, não. Não tem nada melhor do que isso. A salvação é o melhor presente que nós podemos dar para a nossa família. Servir ao Senhor tem que ser o nosso prazer. Servir a Deus é o nosso prazer. Isso vem recheado, irmãos, de consequências maravilhosas. Que coisa maravilhosa, bom é servir ao Senhor. Então, há lições, irmãos, que o Senhor nos deixa aqui. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, versículo 16. Ele vai dizer assim, o povo então vai dizer assim, nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. Está tudo difícil, mas o Senhor é o nosso Deus. Estou passando pela prova, irmão Anderson, mas o Senhor é o nosso Deus. As portas se fecharam para mim, mas o Senhor é o nosso Deus. Estamos doentes, estamos passando pela enfermidade, mas o Senhor é o nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Não tem nada melhor, irmãos, do que reconhecer que o Senhor é o nosso Deus. Aleluia. Se coloque de pé, quero orar por você, para nós encerrarmos. O Senhor é o nosso Deus. Aleluia. O Senhor é o nosso Deus. Nessa oração, irmãos, quero te pedir para você fechar os seus olhos e colocar diante do Senhor aquilo que tem te impedido de dar um passo mais além com Ele e a sua família. O que tem te impedido de viver o extraordinário de Deus na sua vida? Porque o ordinário, irmãos, é fácil, o comer, o beber. Mas o ter visões de Deus, como José teve, quando desejou largar Maria, porque ela tinha sido engravidada, e ele estava preocupado dela ficar difamada, porque engravidou antes do casamento.
E ele, quando sonhou, quando dormiu, no sonho o anjo falou com ele, não vai. Dá um nome para ele, de Emanuel, Jesus. Ele é o Salvador, é por ele que salvarei toda a humanidade. E ali ele permanece fiel, mesmo contra tudo e contra todos. Por que nós não temos mais visões assim, irmãos? Por que quando nós oramos, nós não vemos mais? O que tem nos impedido? O que tem te impedido de ver a glória do Senhor na sua vida? De ver a glória do Senhor na sua casa? Feche os teus olhos, começa a meditar nisso, enquanto isso eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, quero apresentar não somente aqueles que estão aqui, mas aqueles também que estão em casa, Senhor. Para que essa palavra, como uma flecha afiada, possa atravessar, meu Deus, as muralhas da incredulidade e possa encontrar, Senhor, um lugar reservado, um alvo, Pai querido, uma terra fértil na qual essa semente será plantada e o Teu Espírito Santo regará, para que, meu Deus, a partir de hoje em diante, nossas vidas sejam transformadas por essa mensagem, não só daqueles que nos ouvem, mas também a minha, Senhor, a começar por mim, porque, meu Deus, não há nada melhor do que andar na Tua presença, não há nada mais prazeroso, ó Pai, do que ver os Teus milagres e as Tuas maravilhas. Andar, ó meu Deus, direcionado pela voz do Espírito Santo, ao qual o Senhor disse que nos consolaria nas nossas dores, mas também nos instruiria em tudo que nós fizéssemos. Pai, que esse poderoso Espírito nesta noite possa encontrar um lugar reservado em nossos corações, daqueles que estão aqui, daqueles que nos assistem em casa. O Senhor possa visitá-los de forma poderosa, que nesta noite já, Senhor, eles possam ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Alabacebe anda calabas. Obrigado, ó Senhor Jesus, porque Tu és fiel à Tua palavra. E é a Tua palavra que traz transformação, traz renovo, traz vida nova. Por isso eu quero te pedir que nesta noite vidas sejam restauradas. Ah, meu Deus, se a chama se apagou, que nesta noite o Senhor venha acender novamente a chama da fé, a chama, ó Pai querido, da presença do Senhor. Faça arder, ó meu Deus, continuamente a Tua presença nos nossos corações. É o que nós te pedimos, ó Santo Deus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus.